Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 128 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Dessa forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas e ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento é que emprestam a sua marca comunicacional para poder acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui-se nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que quando o líder se tornar dispensável, essa ideia possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para o dia de hoje Mauro Tzanzani, defensor dos direitos humanos e pesquisador, licenciado em Ciências Políticas e mestre em Relações Internacionais pela Sciences Po Grenoble. Mauro Tzanzani, bem-vindo ao nosso podcast. O Mauro aprecia chá, em que momentos é que procura por um chá e que tipo de resultados o chá lhe traz, em termos de custo-benefício, quais são as necessidades que tem para o chá e que tipo de resultados o chá lhe traz como recompensa. Exato. Referente ao chá ou aos líquidos quentes, no geral, seja ele em formato de chá tradicional, assim como o café, ele é apetecível para o Mauro Tzanzani à noite ou às madrugadas. Comparativamente ao nosso cotidiano, no chá ele é tomado de manhã como forma de um elemento para dar energia. O Tzanzani ele toma lá nas madrugadas, no momento de extrema concentração, não só para mantê-lo acordado, mas também como forma de refrescar o cérebro em função da dinâmica do dia que ele tenha tido. Então, sim, sou apreciador dos líquidos quentes pela madrugada e ajuda-me a manter concentrado. Excelente. Qual é a importância da concentração para o sucesso do trabalho que faz? Há de ser um trabalho eventualmente mais intelectual, e de que forma é que o chá lhe concede essa concentração e como é que a concentração, por sua vez, é um instrumento para a boa execução do trabalho que faz? De fato, atendendo e considerando que o nosso cotidiano, pelo menos do moçambicano ou cidadão ativo, ele passa por situações de extrema pressão, né? Dizemos ao longo do dia, a concentração acaba sendo um elemento indispensável para uma pessoa que exerce uma atividade como defensor dos direitos humanos, que tem que estar a pensar em soluções pertinentes e que possam trazer dinâmicas, diga-se, aceitáveis para o nosso Moçambique. Mas, por um lado, a concentração acaba sendo um aliado indispensável à medida em que usamos para perspectivar os próximos passos. Estamos a dizer que os próximos passos devem ser extremamente calculados sob o risco de tomarmos decisões erradas, de tal modo que, para mim, particularmente não só como defensor dos direitos humanos, mas consultor e pesquisador, a concentração é um dos elementos que é o motor do meu cotidiano. Muito bem, excelente. Como é que vive o seu cotidiano? Se é durante as madrugadas que buscam um chá para lhe dar esta concentração? Como é que depois faz a aplicação de tudo quanto colhe nesses momentos de concentração durante o dia? Qual é, digamos que, o complemento que faz? Sim, o cotidiano de Mauro, nesta fase atual, né? Ele é, diga-se, de extrema
correria, diga-se correria, sublinhando assim que porque é preciso conciliar aquilo que é a parte profissional, mas também o hobby. O meu hobby, diga-se, felizmente é um hobby humanitário. Conforme dissemos na nossa locução no início, procuramos exercer a nossa cidadania ativa no âmbito do ativismo. De tal modo que é preciso manter um equilíbrio entre o meu ativismo e o meu profissional. É verdade que há dias em que ocorre essa agitação sublinhada que anteriormente me referi, mas procuramos manter o equilíbrio entre o nosso hobby, que é a parte defensora dos direitos humanos, mas também com a vida profissional, seja pelos escritos ou pelas pesquisas, bem como com outras atividades que somos demandados no nosso dia a dia. Excelente. Como é que estimula esse teu hobby humanitário? É um hobby como uma forma de poder promover um bem-estar que volta para si, ou é um hobby como uma forma de doação? E como é que faz o equilíbrio entre um e outro? Perfeito. Ainda no início da minha atividade, quando decidi abraçar o voluntariado ou o ativismo, isto no ano de 2016, uma das perguntas que me era feito no fórum familiar, na academia e até nos amigos no geral é: você ganha o quê com isso? Essa questão eu quero acreditar que até hoje as pessoas fazem, porque eles querem perceber se faz de coração ou porque está lá à espera de alguma remuneração. Então esta questão é frequente. Mas indo de acordo com a questão, é uma coisa inexplicável, honestamente dizendo, em que nós fazemos não pensando em nós, mas pensando na terceira parte. Mas eu penso que mesmo neste exercício de exercer a nossa cidadania ativa para a terceira parte ou para as pessoas que precisam de nós, o interessante é que de forma involuntária nós também ganhamos. O que é que nós ganhamos? Conhecimento. O fato de estar a exercer ativismo em um contexto difícil ou de problemas, diga-se, sociais, econômicos e até políticos em Moçambique, você aprende muito. Segundo, o que é que nós ganhamos? Uma rede de contactos. É preciso estar aliadas às pessoas funcionais. Eu digo isso no fórum familiar, por onde eu passo. Ande com as pessoas certas se quiser fazer o certo. Então, este ativismo também nos permite ter, diga-se, conexões e, se calhar, desenvolver o nosso intelecto, a nossa espiritualidade no geral. E, em terceiro turno, uma gratidão que não se compra. O fato de exercer a nossa cidadania ativa e a pessoa estar grata, isto não tem preço. Então, são essas e outras nuances que nós podemos aqui trazer para explicar o valor do voluntariado. Excelente. Quando transmite aos outros as experiências que tem estado a acolher, como forma de transmitir a realidade, mas também de estimular a que eles possam também abraçar uma carreira igual. Imagine que esteja numa plateia de pessoas que queiram aprender de si, como faz, as motivações que tem. Nós temos, por um lado, Kiyosaki defende que os negócios do século XXI são conhecimento e networking. E Mauro disse-nos agora que tem como recompensa conhecimento, networking e gratidão. Estará a dizer-nos que certamente está no negócio certo, que está a viver essa máxima de Kiyosaki. Como é que prega esta verdade para quem lhe ouve? De fato, eu penso que o pensamento, diga-se, sociológico que Kiyosaki previu é verdadeiro. Realmente se trata de um empreendedorismo moderno, em que não necessariamente nós estamos a colher a remuneração, diga-se, financeira, mas é outro tipo de remuneração que anteriormente nos referimos. E como é que eu prego para as outras pessoas? É preciso que as pessoas entendam que naquilo que elas são boas a fazer, e enquanto puderem estender a mão, seja através da sua sabedoria, seja através do pouco que tem, entre outras habilidades que as pessoas têm, devem o fazer.
entendo sim que para o nosso contexto social temos pouco tempo, até para nós, mas é possível doar um pouco do nosso conhecimento para os outros. Até mesmo de forma indireta. O que é que isto quer dizer de forma indireta? Eu, quando comecei o meu ativismo, não tinha tanta influência tanto que tenho hoje. Então, a minha forma indireta de assim o fazer era estar, diga-se, na vanguarda daqueles que o bem faziam. Então, era uma espécie de auxiliar dos meus líderes. Dando um exemplo prático, é uma situação, por exemplo, na véspera do Natal, em que nós tínhamos que organizar um Natal solidário, seja para os idosos. Eu não tinha capacidade de escrever um concept note e desenhar todo o programa de um Natal solidário, desde o processo de demanda de fundos para operacionalizar, conexão com os parceiros, entre outras coisas que demandam um Natal solidário. Não tinha essa capacidade. Mas eu estava na posição de operacional. Tudo quanto os meus líderes precisavam para correr com a atividade, eu estava lá à disposição. Então, existem várias formas de contribuir, seja estando até necessidade de algumas questões financeiras ou, vamos lá, capacidades intelectuais, mas é possível doar assim para os outros. Muito bem. Falou-nos de empreendedorismo moderno, disse-nos que é uma forma de empreendedorismo moderno. Se nós olharmos assim para o conceito etimológico de empreendedor, entrepreneur em francês, não sei se pronunciei bem, que tem lá pressupostos que são, primeiro, identificar um problema, o segundo que é o gostar ou assumir o risco, e o terceiro pressuposto que é trazer um conhecimento diferenciado, né? Agregar valor. Como é que vive esta triade do empreendedorismo num contexto de empreendedorismo moderno? Como é que encaixa isso no contexto nacional para que possa-se, digamos assim dizer, não perder a aplicabilidade do termo ao longo do tempo? Porque falamos moderno, queremos já perceber no contexto, no tempo e no espaço. No tempo que é na atualidade e no espaço que é em Moçambique. Exato. O empreendedorismo moderno, para mim, era de intervenção. Pode até seguir esta lógica, mas o que acontece é que, pelo nosso contexto social, nós sabemos que o nosso Estado não tem, infelizmente, capacidade de colmatar um conjunto de problemas e demandas que Moçambique tem. Daí que muitas vezes já tem apelado o setor privado, através das suas diferentes ramificações, para colmatar a insuficiência do Estado. Então estamos a dizer que é possível identificar problemas sociais em Moçambique com muita facilidade. Com muita facilidade. Mas nós também não somos super-homens. Os ativistas sociais, os defensores dos direitos humanos não são super-homens. Então, o que procuram fazer é, dentro primeiro da sua linhagem, da nossa linhagem, que já agora é educação, num cômputo geral, e também, vamos lá dizer, solidariedade em momentos de pico, de extrema necessidade, seja em ciclones tropicais, questões de epidemias, entre outras vertentes. Identificamos os problemas que nós podemos sanar na nossa área de intervenção. Então, esta é uma das facilidades para o empreendedorismo que nós desempenhamos enquanto grupo. E, em função disso, também desenhamos, diga-se, planos realísticos. É preciso que as pessoas que querem entrar no empreendedorismo social sejam verdadeiras com elas mesmas. Desenhem planos realísticos. Eu lembro que o meu grupo, o Movimento Ativista Moçambique, já agora, já fez um exercício de tentar desenhar um plano gigantesco. Felizmente deu certo, foi o processo de implantação de uma biblioteca e uma escola. Lembro que, se calhar, aquele tenha sido um dos maiores desafios para nós. Desde o processo de, diga-se, reabilitação, porque lá já existia uma sala, tivemos que reabilitar, tirar as nossas vestes modernas e ser pedreiro naquele período. Temos que construir ou reconstruir a biblioteca, fazer um exercício de pedido de doações de livros,
ter que pintar e ter que arranjar parceiros para o processo de implantação daquela biblioteca que cita na escola primária de Fomento. Então, é preciso que as pessoas sejam realistas com elas mesmas e também esperem um retorno a longo prazo. Então, para dizer que a discussão sobre o empreendedorismo moderno ela é complexa e que, se calhar, quem quiser entrar nesta área deverá refletir e ser verdadeiro consigo mesmo. Excelente. Vou pegar aqui dois aspectos que mencionou aqui nesta resposta anterior. Primeiro falou-nos do retorno a longo prazo e depois também referiu que o empreendedorismo, se preferirmos, o empreendedor é uma jornada de risco, né? E nesta preparação da jornada empreendedora que falava de ser realística, qual é a importância do conhecimento em geral, cultura geral, conhecimento específico na área de atuação e o conhecimento sobre empreendedorismo para o sucesso do empreendedor, tendo em conta que os retornos esperados são a longo prazo, como estava a dizer? Perfeito. Eu até diria que pode ser complicado encontrar um cidadão que é detentor dos 3 tipos de conhecimento de forma equilibrada, seja conhecimento empreendedor, seja o conhecimento científico, se assim preferirmos, mas também um conhecimento social ou contextual. Pode ser complicado encontrar um cidadão completo nessas 3 questões. Mas é que se estiver a trabalhar em função de grupo, eu penso que pode conseguir contrabalançar ou balancear assim que é os 3 tipos de conhecimento. Se estivesse a falar de mim, eu diria que eu tenho mais conhecimento científico e social. Honestamente, o empreendedor sinto que está mais com os meus colegas. A máquina empreendedora é mais com os meus colegas. Então, indo de acordo com a questão que nos coloca a refletir, honestamente, é importante contrabalancear esses 3 tipos de conhecimento. Em uma situação contextual, é preciso, por exemplo, quando estivermos a advocar nós, fora da cidade de Maputo, conheçamos assim que é a realidade social. Quais são as normas numa determinada comunidade? Nós, por exemplo, estamos habituados a chegar em casa de alguém, entrar de sapato ou chinelo. Mas existem alguns contextos sociais em que eu e meu grupo já tivemos que descalçar para entrar em uma casa. Não interessa se está... se tem pavê ou não, tem que descalçar, tem que sentar no chão e dobrar os pés, e tem que levar 3 a 4 minutos ainda a saudar. Então, são esses conhecimentos indispensáveis para advocar, por exemplo, nas comunidades. Saber como é que as pessoas lá vivem, quais são as regras, não é só entrar e advocar, não, eu sou ativista social, não. O conhecimento social é importante. Agora, o científico para a questão organizacional, os termos de referência, a busca de financiamento, entre outras nuances, obviamente é importante. Mas o empreendedor, que é, diga-se, a parte executiva da coisa, também é importante. Daí que eu digo, por mais que o cidadão ou o ativista social esteja provido de se estiver a trabalhar em equipe, é importante identificar quem tem as outras forças. Excelente. E nessas dinâmicas de grupo, como estava a dizer, que encontra uma forma de todos participarem e trazerem para o grupo esta coesão em que cada um transporta aquilo que são as suas valências e lá, então, essas diversas componentes ou dimensões de conhecimento, elas convergem e não criam conflito, mas criam complementaridade e sinergia. Como é que o Mauro, então, lida com grupos que encontra pessoas, primeiramente, que podem ser pessoas comuns, mas que são pessoas que tenham vontade, desejo de aprender. Sim. Às vezes a vontade seja superior, por exemplo, a uma certa competência que é demandada. E como é que lida também nessas dinâmicas de grupo com pessoas que eventualmente tenham um conhecimento superior, assim como estava a dizer, numa outra dimensão de conhecimento. Como é que faz isto para criar essa coesão do grupo? Perfeito. Eu posso dizer que as nossas redes sociais, a mim particularmente, os meus colegas, tem muitas mensagens das pessoas que querem entrar no ramo do ativismo. Muitas delas porque ouviram dizer das nossas ações,
outras por curiosidade, outras simplesmente, outras porque verdadeiramente querem advocar. Assim sendo, é preciso receber essas pessoas independentemente dos fins, porque nós não temos como adivinhar os fins com que as pessoas têm para conosco. Então, o exercício que nós fazemos, ou que eu faço, é sempre escutar essas pessoas que a mim aproximam para entender, diga-se, este ramo do lobby, advocacia, ativismo ou defesa dos direitos humanos, se assim preferirmos. Primeiro perceber qual é a motivação da pessoa. Foi o que a mim foi demandado quando eu decidi, em 2016, abraçar este ramo. O que é que te motiva? Não, até me foi questionado assim. Vieste fazer o que aqui? Ainda me lembro muito bem da pergunta. Naquele dia, eu não tinha resposta, mas eu tinha uma motivação. E a minha líder na altura disse, olha, quando fores descobrir realmente a tua revolta na sociedade, vais saber como atuar. Então, eu costumo dizer às pessoas, olha, saiba aquilo que te apoquenta. Qual é o contexto social que mexe contigo para você advocar? Agora, como é que eu lido com as pessoas, honestamente, que têm mais conhecimento que eu? É preciso saber que o processo de liderança ele tem níveis, obedecendo certos contextos. Eu, como líder do meu grupo ou de outras pessoas que comigo trabalham, quando estou diante de outras pessoas com mais conhecimento, com mais competências, baixo a guarda e procuro ser liderado. Procuro ser liderado na esperança de aprender com aquela pessoa e também poder perceber qual é a posição que os meus liderados sentem quando estão diante de outra pessoa. Então, às vezes até é bom estar na posição traseira para perceber como é que os outros sentem este processo de condução na carreira. Excelente. Muito, muito assertiva e inteligente a resposta. Falou-nos que, por exemplo, quando foi induzido no ato de recepção como um caloiro para a advocacia, terão-lhe perguntado o que vieste cá fazer, e depois lhe propuseram melhor que quando descobrisse a sua revolta pudesse ali desde então passar a saber como irá agir. Olhando para a revolta, temos um modelo, por exemplo, Ikigai, que ele defende que 5 são principais variáveis para a pessoa descobrir o seu propósito de vida. Uma dessas variáveis é o que gostava de resolver no mundo, ou que problema encontra no mundo que lhe incomoda, que gostava de resolver. Qual é a importância de, em face à revolta, a pessoa desenvolver a temperança necessária para não desenvolver o fatigue? Por um lado, um fatigue em termos de gestão de expectativas internas e também naquilo que são as variáveis que não estão sob sua dependência, as variáveis externas. Sim. Sim, a revolta, honestamente, é um fio condutor, sim, para agir. E para melhor controle, eu acho que quando me foi feita esta questão, eu logo de antemão apaixonei pelo ramo da educação. Eu disse para mim mesmo, a minha revolta neste momento é o sistema educacional. Ou um pouco de tudo que está por detrás da forma como este processo de transmissão de conhecimento, desde as condições econômicas que o setor de educação está a passar por Moçambique. Então eu transformei a minha revolta em um problema que eu pretendia advocar. Então, a importância da revolta não é só correr para agir. É, da minha revolta, qual é o problema específico? E segundo, como é que eu faço para agir? Logo de antemão eu entendi que sozinho seria quase que impossível, não impossível, resolver pelo menos os problemas específicos da minha parte regional, que é neste caso a zona sul. O interessante é que quando eu abracei o problema da educação em função da revolta,
é que depois fui colocado em um contexto de liderança do movimento, diga-se, no contexto nacional. Muito bem. Estamos a dizer que 2 anos depois, em que o Mauro, 2 anos sim, depois de 2018, em que o Mauro decidiu abraçar este ramo da advocacia, foi para eleições abertas e foi declarado o coordenador nacional de projetos deste movimento. Então, foi se calhar o grande desafio para mim. Eu disse, olha, eu decidi abraçar isto. E não de forma planeada, hoje sou coordenador nacional de projetos. Por onde é que eu começo? Então, foi interessante para mim, porque passei já por uma fase de líder e ter que explicar às outras pessoas como transformar as suas dores para agir, e não foi uma atividade fácil, porque até o processo de coordenação ao nível da região sul era um pouco mais fácil, por causa da forma de comunicação, os hábitos e costumes. Mas com os meus colegas, por exemplo, da zona centro e norte, já havia novos desafios. Porque isso estamos a dizer que cada um entende o problema da sua maneira. Então, foi mais ou menos um contexto como este que eu passei no processo de identificar a minha preocupação e trazer soluções eficazes. Excelente. Olhando para um contexto atual, o termo, ou vamos dizer assim, a ambição unidade nacional. Em sua opinião, qual é o papel da educação para alcançarmos essa unidade nacional, por um lado? Por outro lado, o estágio de educação atual é uma causa ou efeito, isto é resultante de decisões de baixa qualidade, educacionalmente falando, tomadas, ou é o efeito, vamos lá dizer, é um efeito intencional para que vivêssemos esta causa? Perfeito. Vou começar pelo segundo ponto que me propõe a refletir. Se o estágio nacional de educação é resultado de decisões mal tomadas ou bem tomadas, eu vou comprar um conceito de um cientista político, que agora já me foge o nome, mas ele entende políticas públicas como aquilo que os governos decidem fazer ou não fazer. Então, eu penso que esta reflexão de que políticas públicas é tudo que o governo decide fazer ou não fazer, responde à questão da educação. Daí que, para mim, o estágio nacional da educação, honestamente, é resultado daquilo que os governos decidiram não fazer. É uma análise comparativa, seja pela abundância de recursos em Moçambique, seja pela sua extensão territorial, a riqueza dos mares, pelos cérebros brilhantes que nós temos em Moçambique, e para o estágio atual da educação, há um grande contraste. Ainda de forma comparativa, se olharmos Moçambique com os outros países que alcançaram independência no mesmo período, nós conseguimos ver que é um grande contraste sobre o nível de educação entre outros setores funcionais do Estado. Então, para mim, sim, é uma consequência daquilo que os governos decidiram não fazer. Recursos existem, cérebros para implementar existem, extensão territorial até demais. Então, o que é que está a falhar? É a madeira que não existe para fazer carteiras? Não. É a ausência de territórios para implementar escolas ou universidades funcionais? Não. São pessoas que não podem pensar em projetos funcionais? Não. Então, são as decisões do governo. Esta é a minha perspectiva das coisas. Então, diria que sim, o estágio atual da educação é uma consequência daquilo que se está a fazer agora com Moçambique. Agora, o papel da educação para a unidade nacional é inquestionável. Isto principalmente é um Moçambique com pelo menos, vamos lá dizer, multicultural, seja em termos de número de etnias, seja em termos também das línguas maternas faladas. Se eu não estiver em Moçambique atualmente, são mais de 30 línguas maternas. Estamos a dizer que para nos comunicarmos entre nós
fora o português, que é a língua oficial, as pessoas usam 30 formas diferentes para se comunicar neste país. Então, é aí onde a educação é chamada para nos unir, ok? Para perceber que o moçambicano, ele não é moçambicano porque é da zona sul, ou porque é da zona centro, ou porque é maronga, ou porque é xixangana, entre outras variedades étnicas. Não. O moçambicano é moçambicano porque abraça a mesma dor, tem o mesmo propósito, gosta de Moçambique e está disposto a doar de si para a construção desse Estado. Então, a educação vem trazer esta consciencialização, entre outros pontos importantes, para a construção de Moçambique. Muito bem. Já agora, indo já para a dor específica que já muito bem dissecou, como é que materializa a sua dor através das atividades que executa, e como é que tem estado a encontrar aqui uma forma de expansão, réplica e expansão disso a nível nacional e também de Moçambique para o mundo como um todo? Perfeito. Como é que eu materializo a minha dor? É advocando para aquilo que eu sinto que vale a pena advocar. E não só. Outra forma para mim de materializar a minha dor é puxar as outras pessoas que queiram, obviamente, advocar comigo. Um exercício que o meu grupo e eu decidimos fazer é alargar o próprio movimento ativista Moçambique para as outras províncias. Conforme disse, tivemos a oportunidade de estar no processo de coordenação nacional de projetos. Mas para que isso fosse possível, era preciso empoderar outras pessoas. Então, se bem me recordo, na altura, nós introduzimos aquilo que chamávamos de formação de ativistas. Muito bem. Começamos na cidade de Maputo, fomos para a província de Maputo, ou especificamente Boane, depois fomos para Gaza Xai-Xai, depois fomos para Inhambane, Vilanculos, Sofala, Beira, entre outras capitais provinciais. Então, aquele processo de empoderamento, que é transmissão de conhecimento e trazer as pessoas à consciência de que os problemas locais que estivessem ao alcance deles poderiam resolver, foi importante. E digo hoje isso com muito orgulho. Os colegas a nível das outras províncias são independentes. São independentes para agir. Então, foi uma forma para mim e para o meu grupo de materializar a nossa dor, que foi empoderar os outros e trazer à luz que eles também poderiam exercer a sua advocacia sem mesmo ter que estar dependentes de nós. Qual é a escola de pensamento sobre liderança com a qual se socializa, e quem são 2, 3 líderes que admira? Ok. Bom, se bem me recordo, existem classicamente 5 tipos de liderança, mas vou me ater aqui a 2 tipos de liderança que eu me identifico com eles. O primeiro tipo de liderança é a transformacional. Por que é que eu me identifico com a liderança transformacional? Porque na posição de líder é preciso garantir que, quando por alguma situação contextual eu recuar, os meus liderados possam continuar este exercício. Estamos a dizer que é importante empoderar, fazer formação de ativistas ou ter alguém na vanguarda com as mesmas capacidades que eu. Então, me identifico sim com a liderança transformacional. A segunda, que é a liderança servil, que é doar de si sem esperar um retorno, diga-se, calculista. Me identifico com esse tipo de liderança. Conforme dissemos anteriormente, um dos resultados de fazer advocacia é um agradecimento que não tem preço. Daí que, para mim, a liderança servil também é importante para o ramo que eu decidi abraçar. Agora, refletindo sobre pelo menos 3 líderes que eu admiro, podemos, se calhar, começar no contexto nacional, Moçambique. Vou dar primazia a alguém que eu conheci
diga-se, ainda viva, né? Porque se calhar podemos já ter a líderes que não conhecemos, só lemos. Mas uma líder que admiro bastante, nesse caso uma mulher, é a Graça Machel, que já teve carreira política, já esteve numa posição de liderança enquanto esposa de um presidente ou dois, podemos se assim preferirmos, mas que, diga-se, atualmente decidiu abraçar o ramo da advocacia. Sabemos muito bem que a Mamã Graça hoje conduz um organismo que é o FDC, que muito bem está a trazer resultados impactantes e num ramo que para mim é extremamente interessante, que é o empoderamento das jovens mulheres, que passam em contextos complicados em Moçambique no geral. Então, a primeira líder que eu ia dizer que admiro bastante é a Graça Machel. Isso no contexto nacional. Agora, se sairmos um pouco do contexto nacional, há um líder, neste caso homem, que para mim, pelos seus escritos, aprendi bastante. Pronto, hoje já não é vivo, mas tive a oportunidade de ler o seu livro recentemente, o ex-presidente da República Sul-Africana, que é Nelson Mandela. Pela sua história de vida, mas também pela forma como ele conduziu o país em um contexto de apartheid, divisionismo, abundância de recursos, mas em que estavam a favor da elite. Eu penso que é um grande exemplo de liderança. A história de vida e a forma como ele decidiu conduzir o país naquela altura é incrível. O terceiro líder, provavelmente algumas pessoas não o conhecem, porque é um líder para mim, não para a sociedade. Ele chama-se Dércio Tsanzan. Já devem notar que carrega o mesmo apelido que eu. Dos seus ramos de atividade, também é pesquisador, defensor dos direitos humanos, mas também tem um livro publicado. Para mim, ele é uma pessoa que inspira o Mauro, porque esteve nos primeiros passos da sua advocacia e também exerceu uma forte influência para a minha construção hoje, seja academia, seja entre outros ramos. Então eu considero ele como um líder pelo jogo emocional que ele teve para comigo, assim que é. Excelente. Como é que pensa estrategicamente a sustentabilidade do seu ativismo num espaço em que o ativismo está eventualmente a sofrer alguma perseguição e o espaço talvez do ativismo possa estar a ser perigado nesse sentido? Será que esta potencial limitação do espaço para ativismo é um fertilizante para a sustentabilidade, o crescimento, o florescimento do ativismo? Como é que pensa estrategicamente a sustentabilidade? Perfeito. Eu penso que atualmente este ramo do ativismo ele está obviamente perigado, principalmente porque pode suscitar uma compreensão errada para as pessoas, porque algumas pessoas pensam que o ativista social é confuso, que o ativista social não está a favor das decisões do Estado, mas eu penso que não. O ativista social ou a sociedade civil no geral, ele procura complementar o papel do Estado, conforme dissemos que o Estado não é 100% funcional, nem em Moçambique, nem em qualquer parte do mundo. Não existe um Estado funcional a 100%. Sempre o setor privado vai entrar para fazer o papel do Estado nos ramos em que ele não consegue ser funcional. Então eu penso que sim, o ativismo na fase atual de Moçambique, ele tem campo e terá campo por muito mais longos anos, e a sustentabilidade dele é que as pessoas, para mim, as pessoas que passam pelo ramo do ativismo facilmente desenvolvem competências e podem se ingrar profissionalmente. Este, se calhar, seria um ganho que anteriormente não me referi. O fato de construir esta carreira da advocacia, hoje, o Mauro pode muito bem colaborar com outras instituições
já de forma profissional. Então, eu encorajaria sim as pessoas a abraçarem este ramo, que poderão sentir que os primeiros 2 anos só estavam a sair de casa, iam fazer limpeza na praia, iam fazer palestras contra o combate ao consumo e uso de drogas, mas qual é o retorno disto? A longo prazo, obviamente, poderão ter a oportunidade de colaborar profissionalmente com outras instituições. Então, é assim que eu penso a sustentabilidade, que a longo prazo o cidadão pode também se engrar profissionalmente, não só fazer palestras, limpeza na praia, advogar, não. Excelente. Como um cientista político, qual é a área específica da ciência política que gosta de pesquisar, que gosta de pensar e trazer para fora como uma ferramenta para solucionar vários problemas, nomeadamente o problema do paradoxo da abundância? Uau, essa questão é extremamente interessante. O ramo da ciência política que eu uso para discutir este paradoxo da abundância é a área das políticas públicas. Isto acabou sendo influenciado também pelo mestrado que eu decidi abraçar, que é o mestrado de Relações Internacionais na Sciences Po Grenoble, na França. Então tive um pouco esta curiosidade de perceber, afinal de contas, como é que funcionam as políticas públicas. Se me permitir, vou aqui dar um exemplo bem rápido. Quando eu estava a fazer a minha dissertação de mestrado, eu tinha muitos temas que eu gostava de discutir. Essa questão da paz em Moçambique, a questão da corrupção, das dívidas ocultas, entre outras questões. Eu disse, olha, há um elemento por detrás de tudo isso, que é o paradoxo da abundância. Então, o meu trabalho específico também procura, o meu trabalho de mestrado, assim, que procura discutir como é que Moçambique faz a gestão dos recursos naturais na bacia de Rovuma, mas para não só perceber como é que Moçambique faz a gestão dos recursos naturais na bacia de Rovuma, eu fiz um estudo comparativo, que é com os Emirados Árabes Unidos. Nós sabemos que é um dos maiores produtores de petróleo a nível mundial. Neste caso, eu peguei um país do Médio Oriente e um país da África Austral. Procurei perceber 2 países com abundância de recursos, mas um é um dos mais ricos a nível mundial. Todo mundo conhece o maior prédio do mundo, está nos Emirados Árabes Unidos. As ilhas artificiais estão nos Emirados Árabes Unidos. O ensino primário até o ensino superior é free nos Emirados Árabes Unidos. As melhores estradas, com 10 faixas à esquerda, 10 faixas à direita, estão nos Emirados Árabes Unidos. Mas tudo isso foi manipulado pela abundância dos recursos daquele Estado. Então a questão que eu me coloquei é, se Moçambique foi classificado como um dos países com maiores reservas de gás natural, com uma costa rica, o que é que está a faltar? Então, esta foi a minha grande questão, esta foi a grande questão que eu procurei trazer na minha dissertação. Então, a disciplina de políticas públicas, eu como cientista político, é a que me motiva a tentar perceber os contextos sociais que Moçambique atualmente passa. Excelente. E qual é a maldição neste caso? Bom, a maldição, infelizmente, é a corrupção. Eu penso que existem capacidades mecânicas, existem capacidades em termos de força humana, estamos a dizer o conhecimento, para proceder sim com o processo de exploração e boa gestão desses recursos naturais. Mas quando não são acompanhados de uma boa vontade política e de se calhar de pessoas que colocam os seus interesses particulares em detrimento dos interesses coletivos, vamos continuar a escrever monografias, dissertações, realizar seminários, a refletir sobre a abundância de recursos naturais. Mas é a liderança, isso que se diga, não só na questão da exploração dos recursos naturais na bacia do Rovuma, mas também com a exploração do carvão mineral em Tete, com a exploração das areias pesadas, com a exploração das águas interiores de Moçambique.
Se hoje perguntarmos de forma aleatória uma família, diga-se da classe média baixa, há quanto tempo não come uma lagosta? Provavelmente a resposta vai ser: eu comi em 2016. Mas as águas interiores de Moçambique têm lagostas. Onde é que vai a lagosta? Passa do outro lado para o continente europeu e o continente asiático. Então são essas e outras questões que temos que nos perguntar. Quando é que Moçambique vai começar a sentir os efeitos positivos dos recursos abundantes que tem? Então, para mim a corrupção é a nossa maldição. Muito bem. E a nível das políticas públicas, políticas na área de educação, o que é que se poderia perspectivar para poder desenvolver um sistema de educação que possa minorar a prevalência da corrupção no pensar e no agir? Perfeito. Eu penso que o sistema educacional ele não precisa passar por uma transformação total. Eu estou feliz, honestamente, porque nos últimos tempos nós temos visto um exercício, pelo menos em termos de melhoramento de infraestruturas e no geral, não só desde escolas, mas também carteiras. Mas eu penso que a máquina administrativa que gere, neste caso, o corpo laboral precisa melhorar. Porque estamos a dizer, é com pessoas motivadas que nós teremos os meninos a saberem ler e escrever. E essas pessoas motivadas devem ter boas condições de trabalho, salários a tempo real, salários realísticos com a sua carga horária e também terem condições para trabalhar. Se são professores alocados a um distrito recôndito, pelo menos, por exemplo, devem ter um sítio para repousar e tomar as suas refeições e não serem deixadas à sua própria sorte. O mesmo se replica nos outros setores como a saúde. E outra, se calhar, recomendação que eu aqui ia deixar na nossa reflexão é abandonarmos aquilo que em políticas públicas diz-se incrementalismo. O problema do incrementalismo, ou melhor, o que é o incrementalismo? O incrementalismo é não resolver os problemas a partir da sua raiz. Por exemplo, há um problema específico, nós vamos tapar o buraco. Mas sabemos que não se tapa buracos. É preciso fazer uma estrada de raiz. Porque a primeira chuva que nós vamos ter, o buraco de novo estará ali para trazer outras questões, se calhar um pouco mais perigosas. Então, o incrementalismo, porque há problemas de livros no distrito da Manhissa, vai deixar ali 100 livros só para abafar o assunto? Não. É preciso refletir, afinal de contas, anualmente, qual é a massa de livros que nós precisamos para o setor primário? A massa de livros que nós precisamos para o setor secundário? Quantas escolas nós queremos construir anualmente? Como fazer uma gestão sábia dos salários? Como ter professores competentes e motivados? Não usar o incrementalismo para calar o problema por 3 meses e as pessoas depois voltam a reclamar de forma recorrente e isto acabar por criar, vamos lá dizer, um desânimo dos profissionais de saúde, entre outras questões nefastas ao nosso sistema. Excelente, muitíssimo obrigado. Para terminar, porque o tempo já vai ao rubro, o chá já acabou o físico, mas o chá real está a ser tão bom que suscita também saber de si o seguinte: como é que se prepara diariamente para se fazer o trabalho, para se juntar aos grupos, para poder conduzir, guiar e inspirar pessoas? Uma preparação do ponto de vista mental, emocional, física e espiritual. Perfeito. O Mauro normalmente acorda cedo e dorme tarde. Alguns devem estar a dizer isto sobre uma dinâmica de saúde pode não ser bom, mas é a fase atual. Então, para preparar-me ter um bom dia, na qualidade também de cristão, para mim é importante um momento de reflexão e comunicação para com o meu Deus. Posto isto, guardo uma positividade. Esta positividade é a interação matinal com a família. Esta positividade é acreditar que hoje é mais um dia
melhor para mim. Mas também o processo de preparação do Mauro, é preciso referir que ele não começa no dia em que ele quer agir. Começa na noite anterior, daí que eu disse durmo tarde. Então, para mim, é importante sempre ter tudo escrito. Tudo quanto eu faço, eu digo, escrevo. Então, a preparação é já na madrugada anterior, onde procuro alistar o conjunto de atividades ou tarefas que eu tenho, acordo com a positividade, para que me possa ser o fio condutor. E outro elemento para mim importante na condução do meu dia é separar o timing para cada atividade, porque isto vai me permitir também alcançar os resultados esperados. Sabemos que a nossa dinâmica é corrida e se, por exemplo, perdemos o timing de exercício de uma determinada atividade, acaba comprometendo as outras. E termino o meu dia sempre com gratidão, procurando refletir até que ponto eu não consegui realizar uma determinada atividade. Excelente. Queremos agradecer este maravilhoso chá, desejando assim muito bom ânimo e sucessos nesta caminhada e que continue a levar adiante com esta força fora do comum os muitos sonhos que carrega. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado para o Chá Coaching e Liderança. Estamos aqui para exercer a nossa moçambicanidade na esperança de que vamos vencer. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.